Fala galera, tranquilos? Estou aqui com o ITA 2025, questão 13, vamos responder ela agora. Vamos lá. Considere uma partícula cuja posição é dada pela função horária, tarará, em que v e d são constantes positivas com unidades adequadas. Seja Vt a velocidade média do móvel entre o instante inicial t0 igual a 0 segundos e um instante arbitrário t. Assinale a alternativa que contém a distância percorrida pela partícula desde o início do movimento até o instante no qual Vt é igual a 0 metros por segundo. Pessoal, olha a condição que a questão impôs para a gente. A condição é que a velocidade média ela deve ser igual a 0 metros por segundo. O enunciado forneceu essa informação e a gente vai ter que seguir essa regra. Mas o que significa a velocidade média ser igual a 0 metros por segundo? A gente vai analisar agora. Como que a gente calcula a velocidade média? Velocidade média é variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Porém, a gente deve se lembrar que variação de posição a gente tem uma outra forma de calcular. A forma mais geral, né, mais aberta dela, que vai ser o quê? Posição final menos a posição inicial dividido por um intervalo de tempo. Perfeito? Ok, Hugo. Na situação que o enunciado impôs, a velocidade média deve ser igual a zero. Como que esse resultado ele pode ser igual a zero? A única forma dele ser zero é se a posição final for igual à posição inicial, concorda comigo? E como que eu chego nessa relação, então? O que significa a posição final ser igual à posição inicial? Eu vou representar através dessa linha temporal aqui, ó. Linha temporal não, né? Linha de distância percorrida, deslocamento. Eu vou chamar essa posição inicial aqui de x0. Tá aqui, ó, x0. E essa daqui, x, posição final, ok? Posição final não, perdão. Vou chamar aqui de qualquer coisa. Aí, ó, pronto, qualquer coisa. O que acontece? A partícula ela vai sair dessa posição inicial e vai ir para uma posição que eu não sei quanto é, mas ela vai percorrer uma trajetória de ida, ok? Durante esse tempo aqui, ela vai percorrer uma distância. E aí ela vai ter aquela distância percorrida ali, beleza. Depois, ela vai sair daqui e vai voltar para aquela posição inicial. Eu vou chamar essa trajetória aqui de volta, perfeito? Beleza. Quando ela percorre esse caminho todo e volta para aquela posição inicial, aqui vai ser a nossa nova posição final. A posição inicial está sendo igual à posição final. Se eu for analisar o caminho médio ali percorrido, o deslocamento dele, ele teve deslocamento? Não. Ele saiu dessa posição e voltou para essa posição. Velocidade média igual a zero, tá? Porém, tem uma distância percorrida, que foi o espaço de ida e o espaço de volta. Como é que a gente pode determinar, então, esse espaço percorrido? Eu calculo o percurso da ida, multiplico por 2, porque tem que ser igual ao de volta, né? E aí eu encontro esse espaço percorrido, ok? Porém, para encontrar esse caminho de ida, eu preciso determinar qual que foi esse percurso aqui. Então, é isso que a gente vai calcular agora, beleza? Vamos lá. Quando ele está nessa situação aqui, ele sai dessa posição inicial e vem para cá, nessa posição, ela tem uma propriedade muito importante em relação à velocidade instantânea. Qual que é a propriedade? A velocidade aqui, obrigatoriamente, ela tem que ser igual a 0 metros por segundo. Aqui não é a velocidade média, aqui é a velocidade instantânea, ok? E por que a velocidade aqui vai ser igual a 0 metros por segundo? Porque é nesse ponto onde vai ocorrer a inversão do movimento. É onde ele vai inverter o seu sentido. Então, nessa posição, eu posso afirmar com certeza que a velocidade instantânea tem que ser 0 metros por segundo, ok? Então tá. Sabendo disso, eu posso determinar o tempo necessário para que ele leve até chegar nessa posição. Então, vamos calcular qual que seria o tempo necessário que ele vai ter, né? Que vai levar para ele chegar naquela posição. Como é que eu vou fazer isso? Se a velocidade instantânea tem que ser igual a zero, eu já tenho que pensar em derivar essa função da posição, esse x de t. Então, vamos lá pegar essa equação aí e vamos derivar ela, ok? Essa equação, vamos derivar ela. Vamos lá. Eu posso imaginar isso aqui tudo como sendo u. E aí eu vou fazer, vai ser a mesma coisa que u elevado a meio, certo? Esse x de t ali é a mesma coisa que u elevado a meio. Então, vou derivar essa função aí. Como é que eu derivo isso? Eu aplico a regra da cadeia. Faço a derivada de fora e depois realizo a derivada de dentro, ok? Então, tá. Então, vou fazer essa regrinha aí já diretão. Derivada de
x de t, em função do tempo, vai ser igual a velocidade instantânea, ok? Não estou botando velocidade média, instantânea, sendo igual. Essa função, u elevado a meio, quando eu derivo ela, como é que fica? Vai ser meio de u vezes a derivada de u. Concorda comigo? Esse tracinho aqui significa que é a derivada dele, tá? Então, aqui vai ficar dividido por 2 vezes a própria componente ali, a própria função, né? D ao quadrado, mais VT menos D, tudo isso ao quadrado. E aí eu vou tirar a raiz de dentro agora, ok? Como é que eu faço a raiz de dentro? Vai ser a raiz desse termo aqui. Porém, o D ao quadrado ele é constante, não é? Se ele é constante, a derivada é zero. Então, vai sobrar somente esse termo. Como é que eu faço a derivada dele? Novamente, aplica a regra da cadeia. Vai ficar 2 vezes VT menos D. E agora a derivada de dentro, vezes V. Ok? Cheguei nessa equação aqui. Cheguei nessa equação. Deixa eu jogar ela aqui para baixo. Aqui. Beleza. E qual que é a condição que a gente estava encontrando quando ocorria a inversão do movimento? Quando tem inversão do movimento, essa velocidade aqui ela tem que ser zero, ok? Vamos anotar que aqui ocorre a inversão. Inversão. Inversão do movimento, tá? Beleza. Como que esse resultado aqui ele pode ser zero? Aqui embaixo, ele não pode ser zero, porque aí vai ficar incongruente com a matemática, né? Você não pode ter um divisor zero ali, né? Então, a única forma desse resultado ser zero é se esse resultado aqui de cima, que eu vou deixar ele pintado de verde, é a única forma de ser zero. Só se essa parte de verde aqui for zero, certo? Então tá. Ele falou pra gente que V era constante e também falou que o D ele era também uma constante, certo? 2 vezes V, então obrigatoriamente vai ter que ser um valor real ali. Não tem como ser um valor que não existe. Então, isso daqui ele vai ter um valor associado. Então, a única forma de ser zero é se esse resultado aqui de dentro, VT menos D, for igual a zero. Perfeito? Então, vamos lá. VT menos D tem que ser igual a zero. Logo, o tempo necessário vai ser de D sobre V. Quando estiver essa partícula percorrer esse tempo, irá ocorrer a inversão do sentido do movimento, ok? Então, vamos determinar em qual posição que vai ocorrer essa inversão do movimento. Então, eu vou pegar x de d sobre v, sendo igual. Como é que é a equação da posição? Vamos lá. Ó. É raiz de d ao quadrado mais v vezes, vou substituir, d sobre v menos d, tudo isso ao quadrado, ok? Então, essa daqui vai ser a posição. Eu posso cortar v com v, vai ficar d menos d, se dá quanto? Zero, né? Então, a posição, quando estiver no tempo d sobre v, que é onde ocorre a inversão do movimento, vai ser igual a d, ok? Ok, Hugo, peguei até aqui. E agora, o que eu faço? Agora que você tem essa posição, você pode simplesmente calcular o espaço percorrido da ida, que seria esse trajeto aqui, ó, esse trajeto, e aí eu multiplico por 2. Então, vamos lá. A posição inicial vai ser quanto? Eu não sei. Eu preciso determinar qual que é a posição inicial. Como que eu determino a posição inicial? Eu faço novamente a equação da posição, porém agora considerando o tempo igual a 0 segundos. Eu vou ter aqui d ao quadrado mais v vezes 0, né? Menos d, tudo isso ao quadrado, tira raiz disso aqui tudo. Eita. Aí, agora sim. Beleza, ok. Então, o x de 0 vai ser igual a... Vai ficar... Esse aqui some, vai ficar menos d eleva ao quadrado, d ao quadrado mais d ao quadrado, 2d ao quadrado. Então, vai ficar d raiz de 2. Perfeito? Se eu quero o espaço percorrido, eu faço o quê? Eu faço a variação de posição. Então, a variação de posição, ΔX, vai ser igual a d menos d raiz de 2. E isso daí vai ser igual a d
vezes 1 menos raiz de 2. Perfeito? Ok. E agora, o que eu faço? Agora eu multiplico por 2. Por que eu vou multiplicar por 2, Hugo? Daqui para cá, ele percorreu quanto? Daqui para cá, Hugo, ele percorreu d vezes 1 menos raiz de 2, certo? Certo. Só que ele não vai percorrer só a ida. Ele vai percorrer a ida e também vai percorrer a volta. Então, a gente tem que multiplicar esse resultado aqui por 2 para conseguir todo o espaço percorrido, aquela distância percorrida. Então, aqui eu vou acrescentar, ó, vezes 2. Tudo isso daqui vezes 2. Logo, o resultado final vai ser isso daqui, vezes 2. Então, a distância percorrida vai ser igual. Vou botar assim, ó, Dzinho, tá? Dzinho vai ser a distância percorrida, vai ser 2D vezes 1 menos raiz de 2. Perfeito, perfeito, perfeito. Professor, mas aqui a distância ela está negativa. E aí, o que acontece? Pessoal, ele está falando de distância percorrida. Distância a gente pode fazer o quê? Pega o módulo, tá? Então, se a gente pegar o módulo aqui, como é que vai ficar? O módulo disso daqui. Eu posso inverter o sinal. Então, isso aqui vai ficar d sendo igual a 2d vezes raiz de 2 menos 1. Pronto, mesma coisa, tá? Distância percorrida tá aqui. Então, a gente marca a alternativa B de bola ali. Tranquilos? Ok. Então, todo o quadro está aí para vocês. Tira um belo print aí e vamos para a próxima.